Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Templo de Danann. E hoje eu trago para vocês a resenha deste tarô, o tarô egípcio de Kier, que foi comentado aqui nos comentários dos vídeos anteriores, para que eu pudesse trazer para vocês a resenha deste livro e deste tarô aqui, que é bem interessante e bem diferente do último que eu trouxe, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Bom, vou falar primeiro sobre o livro, tá? Esse é um livro bem completinho, apesar de fininho. Ele é um livro muito interessante. Ele tem 190 páginas, tá? E ele vai estar falando ao longo do livro sobre o tarô, tá? Esse tarô, ele é diferente do tarô de Marselha e do de Rider-Waite. Então, se você já conhece os outros tarôs, você vai ter uma básica introdução sobre esse tarô. E esse aqui você vai necessariamente precisar ler e estudar o livrinho, tá? O livro, ele é uma introdução, tá? Aqui no finalzinho, ele traz uma bibliografia que vale a pena, sim, vocês darem uma lida, uma estudada. Uma bibliografia até que bem rica, tem bastante livros. E vale bastante a pena vocês procurarem e continuarem os estudos, tá legal? Bom, aqui no começo, que eu acho bem interessante a gente comentar, na própria introdução do livro, a gente tem uma explicação sobre a origem do tarô, tá? Eu até fiz umas anotações aqui para passar para vocês, tá? Segundo os estudiosos, os historiadores, o tarô, ele data do século XV, tá? E ele tem os seus primeiros registros em Marselha, é uma cidade da França. Aí aqui a gente tem dizendo que o tarô vem de uma cidade chamada Marselha. E aí é por isso que temos esse nome, tá? Então aqui ele introduz pra gente a origem do tarô, a origem histórica do tarô. Mais pra frente, em outros vídeos, eu vou explicar melhor essa questão histórica, tá? Aí, 300 anos depois, lá pelo século XVIII, uma pessoa teve uma explanação, ele teve uma teoria sobre o tarô, no qual ele dizia que o tarô ele era um conjunto de hieroglifos, tá, egípcios, e que, segundo ele, esses seriam o verdadeiro significado do tarô, a verdadeira origem do tarô, e não como se acreditava da Europa, tá? Então, depois que essa pessoa teve o insight, né, teve a teoria de que o tarô viesse do Egito, outras pessoas também tiveram, né, bastante estudiosos, como Etila, Levi, enfim. Depois, né, que esse rapaz, né, o nome dele é Gebelin, tá? Não sei se estou pronunciando da melhor maneira, tá? Mas aqui tá escrito como Gebelin. Ele faz algumas associações com o tarô aqui, ó, bem aqui. Dá pra ver. Então, ele faz semelhantes significados do tarô, né? Então, o tarô vem do egípcio, que diz faz girar, da Torá no hebraico lei, Torá do hebraico porta, rota do latim roda da vida e Hathor do Egito a grande mãe. Então, ele diz que o tarô a palavra tarô tá ligada a esse ato de movimentação, tá? E também que os cabalistas entendem que a palavra tarô tem que ter o T no começo e no final, dizendo assim, então, que o tarô, ele não tem começo e nem fim, ele é infinito em seus significados, tá? Então, bem no começo do livro, ele dá toda uma explicação sobre da onde que chegaram, né, a essa teoria do tarô do Egito. Então,
baralho, ele tem as 78 cartas, tá? E aqui ele tá explicando sobre os planos de abrangência, né, desse tarô. Então, eu vou aqui pegar pra vocês. E vou explicando com a cartinha na mão o que ele quer dizer. Então, a carta, ela é assim, tá? Depois eu explico o que eu acho da carta. E ele vai falando no texto que essa carta ela é dividida em 3 partes. Plano superior, médio e inferior, tá? Plano superior divino, plano médio o homem e plano inferior forças da natureza, tá? Aí aqui no livro ele fala um pouquinho mais sobre a classificação e o que ele quis dizer com isso, tá? Na simbologia, os arcanos eles vão conter os hieroglifos aqui em cima representando o divino. No centro, uma figura humana ou animalesca, também representando parte do divino. Se vocês perceberem, quem já conhece um pouco mais do tarô, vai conseguir reconhecer a simbologia do mago, né? Que é a carta do mago aqui. Sobre a mesa, os itens e tudo mais. Você consegue interpretar essa carta de uma forma bem completa, só com conhecimento básico. Porém, se vocês observarem aqui, a gente tem outras simbologias. Então, a gente tem aqui símbolo astrológico, letra hebraica, numerologia, astrologia, coisas assim que o estudo tradicional do tarô não puxa tanto, tá? Então, a gente tem, alguns símbolos, né? Os hieroglifos, a simbologia numérica, letras hebraicas, figuras humanas, figuras geométricas e, além disso, cada arcano vai possuir uma associação astrológica e cabalística, tá? Vou tentar focar aqui bonitinho pra vocês conseguirem ver bem certinho. Não tá focando direito a câmera, mas eu acho que vocês conseguem ver e entender o que eu estou falando, tá? Então, o livro em si, ele vai explicar essas associações que o tarô, que a figura faz, tá? Então, aqui, ó, a gente tem no livro uma página no qual ele vai explicar o que é o arcano. Temos a imagem, temos aqui uma breve explicação. E aqui a gente tem toda a explicação que ele falou, né? A parte astrológica, cabalística, numerológica, das figuras, das cores, a leitura normal e invertida, tudo nessa página. Então, são 2 páginas de conteúdo sobre a carta, tá? Isso aqui, gente, é apenas uma introdução. Então, vocês vão ter que se aprofundar na cabala, na numerologia, na astrologia, para conseguir aprofundar a leitura, tá? Esse aqui vai pincelar superficialmente sobre as cartas. Eu considero esse um tarô, não é para iniciantes, tá? Ele não é um tarô que você pode comprar e sair lendo. Ele é um tarô que exige um pouco mais de estudo. E por isso eu recomendo só para quem já lê tarô há bastante tempo, já tem um conhecimento e tem interesse nessas áreas esotéricas, tá? Então, ele vai seguir os 22 arcanos e ele não para a contagem. Deixa só eu achar a página. Aqui. Então, ó, ele vai explicar aqui no livro que a partir daqui começam os arcanos menores e já vai, ó, arcano 23, tá? Então, cada arcano ele tem a sua palavra-chave aqui e ele também vai trazer o mito do qual ele é ligado e também a explicação em 2 páginas, tá vendo? Então, o livro todo é assim. Mas aqui pro final, quando acaba, né? Ele vai falar sobre a consagração das cartas
métodos de tiragem e como realizar leituras, e depois vai dar uma breve bibliografia. Então, esse livro aqui, ele é bem legal, ele é bastante interessante para estudo, tá? E mais lembrando que ele vai falar superficialmente, você vai ter que estudar pedaço por pedaço para conseguir entender e dissecar esse tarô, ser um especialista em tarô egípcio, tá? E agora vamos propriamente para as cartas. Como eu mostrei já anteriormente, essa aqui é a cartinha do mago. A carta, ela é pequena, ela não é grande, ó. Ela é uma mão pequena. Então, ó, ele é assim. A parte de trás é assim. Ele é um papelão duro, bem durinho, mas ele não tem revestimento, ele é totalmente fosco, tá? Aqui a parte de trás não tem revestimento nenhum, tá? Ele vem com uma cinta, ó, pra deixar as cartas juntinhas. E ele é assim. A única coisa que eu não gostei, que eu não gosto de cartas de papelão, é que ele fica com essa rebarbinha aqui, ó. E eu tenho medo de deixar pra tirar e acabar estragando as cartas. Então, ó, eu vou correr algumas cartas com vocês. Todas as cartas vão ter superior, médio e inferior no plano. Ó, a pirâmide aqui embaixo, as cores, tudo isso vai estar explicado no livro, tá? Ele tem essa bordinha aqui. Então, no geral, ele é um tarô simples, tá? As figuras são bem simples, as cores são bem chamativas, ó. Aqui mais pra frente, ó. Então, aqui embaixo ele traz o nome do arcano, né? E o número. Tudo isso pra gente conseguir interpretar, tá? Cada carta vai estar ligada a uma mitologia na parte do Egito, né? Ligada a uma mitologia egípcia. E também a cores. E tudo isso vai fazer um conjunto para interpretação. Ela não consegue ser interpretada isoladamente. Tipo, o arcano do mago, ele representa as iniciações, os estudos. Tá, mas aqui tem outros símbolos que tem que ser analisados para fazer uma boa leitura, tá? Não é só a representação, a figura que representa. Ele é muito rico em simbologia. Então, a leitura dessa carta, ela acaba sendo mais profunda, né? Porque ela vai elencar mais elementos para estudo e para análise, tá? Você pode fazer a leitura conforme um tarô normal, tá? Mas o mais interessante seria a leitura de acordo com a simbologia que ele traz, tá? Ele não é um tarô caro, tá? Eu acho que eu paguei cerca de R$40. Comprei pela Amazon. Vale o preço que custa. Eu só acho que a qualidade das cartas poderia melhorar um pouquinho. O papelão, ele é muito grosso, então fica um bolo de cartas assim, tá? As cartas, elas são tranquilas, ó, para embaralhar, elas não enroscam, ó, tá vendo? Para embaralhar, mas é muita carta, então, para quem não tem prática, pode incomodar um pouquinho. Essas bordinhas também, eu não sou muito fã, mas tem pessoas que lixam com uma lixa de unha normal, na parte fina, e tiram isso aqui. E a parte de trás, então, ela é totalmente fosca, ó. Totalmente fosca. Não tem nenhum revestimento. Então, tem que tomar cuidado. Eu guardo ela nesse saquinho, que é comprado, não veio junto, tá? Eu já me desfiz da caixa, porque a caixa, ela é bem frágilzinha. Então, no geral, ele é um tarô muito bom. Ele é muito diferente dos outros tarôs que eu já apresentei aqui no canal. É um sistema diferente, é um sistema mais difícil, digamos assim,
mas ainda assim é tarô. Eu recomendo que, se vocês quiserem comprar para testar, para estudar, comprem somente se vocês já tiverem um estudo básico do tarô, para vocês não ficarem tão perdidos, e também se vocês tiverem interesse nas outras áreas esotéricas, tá? Porque vocês vão precisar dar uma estudadinha para conseguir entender melhor o que esse tarô quer passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!